A revolução silenciosa, pressão 12/8. Agora é pré-hipertensão. O despertar de uma nova era médica. Imaginem por um momento que vocês acordam numa manhã qualquer e descobrem que algo que sempre consideraram perfeitamente normal em suas vidas acaba de ser reclassificado como um sinal de alerta médico. Parece ficção científica, pois é exatamente isso que aconteceu recentemente no Brasil. A pressão arterial de 12/8, que por décadas foi considerada o padrão ouro da normalidade cardiovascular, acaba de ser oficialmente reclassificada como pré-hipertensão pela mais recente diretriz médica brasileira. Esta mudança não é apenas uma questão de nomenclatura ou uma simples atualização em manuais médicos. Estamos falando de uma transformação fundamental na forma como encaramos a saúde cardiovascular de milhões de brasileiros. Quando os principais órgãos especializados do país, incluindo sociedades de cardiologia, nefrologia e hipertensão, se unem para redefinir parâmetros que pareciam imutáveis, sabemos que algo extraordinário está acontecendo no cenário da medicina preventiva. O que realmente mudou no seu coração? Vamos começar pelo básico, porque entender essa mudança pode literalmente salvar vidas. Até poucos dias atrás, se você chegasse ao consultório médico e sua pressão fosse aferida em 120/80 milímetros de mercúrio, ou 12/8, como dizemos popularmente, você sairia de lá com um sorriso no rosto e a tranquilidade de quem possui uma pressão arterial perfeita. Era o número mágico, a meta a ser alcançada, o símbolo de um coração saudável. Mas a ciência médica nunca dorme, e estudos longitudinais de décadas começaram a revelar uma verdade incômoda. Pessoas com pressão 12/8 apresentavam riscos cardiovasculares significativamente maiores do que se imaginava. Não estamos falando de riscos imensos ou de uma bomba relógio prestes a explodir, mas sim de um estado intermediário que merece atenção e cuidado preventivo. A nova classificação estabelece que valores entre 120 e 139 mmHg de pressão sistólica, o primeiro número, e ou 80 a 89 mmHg de pressão diastólica, o segundo número, agora são considerados pré-hipertensão. Esta mudança alinha o Brasil com diretrizes internacionais já adotadas nos Estados Unidos e Europa, criando uma abordagem mais uniforme e preventiva da saúde cardiovascular global. Por que essa mudança aconteceu? Agora, a resposta para essa questão temporal reside na evolução da pesquisa médica e na compreensão mais sofisticada dos mecanismos cardiovasculares. Durante décadas, os profissionais de saúde observaram que muitas pessoas que desenvolviam hipertensão severa e suas complicações passaram por um período em que sua pressão estava apenas em 12/8. Era como se esse valor fosse uma estação intermediária numa viagem que ninguém queria fazer. Estudos epidemiológicos massivos, envolvendo milhões de pacientes acompanhados por anos, demonstraram que a pressão 12/8 não é tão benigna quanto se acreditava. Pessoas nessa faixa apresentam risco aumentado de desenvolver hipertensão estabelecida, problemas cardíacos e complicações vasculares ao longo do tempo. Mais importante ainda, descobriu-se que intervenções precoces nessa fase podem prevenir efetivamente a progressão para a hipertensão real. A medicina moderna está migrando de um modelo de tratamento de doenças para um modelo de prevenção de riscos. Esta reclassificação da pressão 12/8 representa perfeitamente essa filosofia. Em vez de esperar que o problema se agrave, identificamos o risco precocemente e agimos para neutralizá-lo. O drama pessoal, por trás dos números. Mas vamos além das estatísticas e diretrizes médicas. Vamos falar sobre o que isso significa para a pessoa real que descobriu ter pressão 12/8. Primeiro, é natural sentir uma certa ansiedade. Durante anos, essa pessoa pode ter se orgulhado de sua pressão perfeita.
e agora descobre que está numa categoria que soa assustadora: pré-hipertensão. Respirem fundo. Pré-hipertensão não significa que vocês estão doentes. Significa que estão numa posição privilegiada. Foram alertados precocemente sobre um risco futuro que pode ser completamente evitado com mudanças apropriadas no estilo de vida. É como receber um mapa do tesouro que mostra exatamente onde norte pisar para evitar as armadilhas. A palavra pré é fundamental aqui. Pré-hipertensão significa antes da hipertensão. É um estado reversível, uma oportunidade de ouro para tomar controle da situação antes que ela se torne um problema médico real que exija medicamentos e monitoramento intensivo. A grande pergunta: preciso tomar remédio? Esta é provavelmente a primeira pergunta que surge na mente de qualquer pessoa recém-diagnosticada com pré-hipertensão. A resposta, na maioria esmagadora dos casos, é um alívio. Não é necessário tomar medicamentos para pré-hipertensão. A nova diretriz é muito clara sobre isso. O tratamento de primeira linha para pré-hipertensão são mudanças no estilo de vida, não medicamentos. Esta abordagem se baseia em evidências científicas robustas que demonstram que intervenções não farmacológicas podem ser extraordinariamente eficazes em reverter o quadro e prevenir a progressão para a hipertensão real. Contudo, existe uma pequena exceção que precisa ser mencionada. Em casos muito específicos, onde a pessoa possui outros fatores de risco cardiovascular significativos, como diabetes, doença renal ou histórico familiar muito forte de problemas cardíacos, o profissional de saúde pode considerar o uso de medicamentos mesmo na fase de pré-hipertensão. Mas estes são casos especiais que requerem avaliação médica individualizada. Para a grande maioria das pessoas com pré-hipertensão, o remédio mais poderoso e eficaz são mudanças específicas e cientificamente comprovadas no estilo de vida. E aqui começa a parte mais empolgante desta história. Descobrir como pequenas modificações diárias podem gerar transformações impressionantes na saúde cardiovascular. Os 5 pilares da reversão natural. Agora chegamos ao coração deste conteúdo. As estratégias concretas e cientificamente validadas para reverter a pré-hipertensão. Não estamos falando de soluções mágicas ou milagrosas, mas sim de intervenções que foram testadas em milhares de pessoas e demonstraram eficácia consistente e duradoura. Pilar 1. A revolução do peso corporal. O primeiro e talvez mais impactante fator na reversão da pré-hipertensão é a perda de peso. Mas não pensem em dietas malucas ou restrições extremas. Estamos falando de uma redução gradual e sustentável do peso corporal, que pode produzir benefícios cardiovasculares surpreendentes. Estudos demonstram que cada quilograma perdido pode resultar em uma redução de 1,2 milímetros na pressão arterial. Isso significa que uma pessoa com pré-hipertensão que conseguir perder entre 5 e 10 quilos pode literalmente sair da categoria de risco e retornar aos valores considerados ótimos para a pressão arterial. O mecanismo por trás dessa melhoria é fascinante. O excesso de peso força o coração a trabalhar mais intensamente para bombear sangue para uma massa corporal maior. Adicionalmente, o tecido adiposo extra, especialmente ao redor da cintura, produz substâncias inflamatórias que afetam diretamente a função vascular. Quando reduzimos o peso, estamos literalmente diminuindo a carga de trabalho do sistema cardiovascular. Mas como perder peso de forma eficaz e saudável? A chave está em criar um déficit calórico moderado, consumir ligeiramente menos calorias do que se gasta, através de uma combinação de melhoria alimentar e aumento da atividade física. Não precisam se matar de fome ou fazer exercícios extenuantes.
Pequenas mudanças consistentes produzem resultados extraordinários a longo prazo. Pilar 2. A guerra inteligente contra o sódio. O segundo pilar fundamental é a redução estratégica do consumo de sal. Mas atenção, não estamos falando apenas do sal que vocês adicionam à comida no prato. A maior parte do sódio que consumimos diariamente vem escondida nos alimentos processados e industrializados. O sódio causa retenção de líquidos, o que aumenta o volume de sangue circulante e, consequentemente, a pressão sobre as paredes arteriais. É como encher demais uma mangueira de jardim. A pressão interna aumenta naturalmente. Reduzir o sódio permite que o organismo elimine o excesso de líquido e diminua essa pressão interna. A recomendação atual é limitar o consumo de sódio a menos de 2.300 mg por dia, sendo que para pessoas com pré-hipertensão, o ideal seria reduzir ainda mais para cerca de 1.500 mg diários. Para ter uma ideia prática, uma colher de chá de sal contém aproximadamente 2.300 mg de sódio. Mas onde está escondido todo esse sódio? Alimentos processados são os grandes vilões. Pães, frios, queijos, molhos prontos, sopas instantâneas, salgadinhos e refeições congeladas. Uma estratégia eficaz é começar a ler os rótulos dos alimentos e optar por versões com menor teor de sódio. Cozinhar mais em casa também oferece controle total sobre a quantidade de sal adicionada às refeições. Pilar 3. O poder oculto do potássio. Enquanto reduzimos o sódio, precisamos simultaneamente aumentar o consumo de potássio. Este mineral atua como um contrapeso natural ao sódio, ajudando os rins a eliminar o excesso de sal do organismo e relaxando as paredes dos vasos sanguíneos. O potássio é encontrado abundantemente em frutas e vegetais frescos. Bananas, laranjas, melões, batatas, espinafre, abacate e feijões são excelentes fontes. A meta é consumir cerca de 3.500, 4.700 mg de potássio por dia, o que pode parecer muito, mas é facilmente alcançável com uma alimentação rica em produtos naturais. Uma dica prática: tentem incluir pelo menos 2 porções de frutas ricas em potássio no café da manhã e lanche da tarde, e garantam que metade do prato no almoço e jantar seja composta por vegetais. Esta estratégia não apenas aumenta o potássio, mas também adiciona fibras, antioxidantes e outros nutrientes benéficos para a saúde cardiovascular. Pilar 4. A dieta DASH, o padrão ouro. O quarto pilar é seguir os princípios da dieta DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension, que foi especificamente desenvolvida e testada para reduzir a pressão arterial. Esta não é uma dieta restritiva ou da moda, mas sim um padrão alimentar cientificamente validado que pode reduzir a pressão arterial em até 8-14 mg. Os princípios da dieta DASH são surpreendentemente simples. Priorizar frutas e vegetais, 4-5 porções de cada por dia, escolher grãos integrais em vez de refinados, incluir proteínas magras como peixes, aves e leguminosas, consumir laticínios com baixo teor de gordura, incluir oleaginosas e sementes com moderação, limitar drasticamente açúcar adicionado e gorduras saturadas. O que torna a dieta DASH tão eficaz é sua abordagem holística. Em vez de focar em alimentos específicos, ela cria um padrão alimentar que naturalmente é rico em nutrientes antihipertensivos, como potássio, cálcio, magnésio e fibras, enquanto minimiza os fatores que contribuem para o aumento da pressão arterial. Uma estratégia prática para implementar a DASH é fazer mudanças graduais. Começar substituindo um lanche processado por uma fruta, trocar o arroz branco pelo integral, adicionar uma salada extra às refeições principais. Pequenos passos levam a transformações duradouras. Pilar 5. O exercício como medicina. O quinto e último pilar é a atividade física regular.
que funciona literalmente como um medicamento natural para o sistema cardiovascular. Exercícios regulares podem reduzir a pressão arterial em 4,9 mmHg, um benefício comparável ao de muitos medicamentos antihipertensivos. O exercício beneficia o sistema cardiovascular através de múltiplos mecanismos. Fortalece o músculo cardíaco, melhora a eficiência circulatória, reduz a resistência vascular, ajuda no controle de peso e diminui os hormônios do estresse. É como dar ao coração um upgrade completo de desempenho. A boa notícia é que não precisam se tornar atletas para colher esses benefícios. A recomendação básica é realizar pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana. Isso pode ser dividido em 30 minutos, 5 vezes por semana, ou até mesmo em sessões de 10 minutos distribuídas ao longo do dia. Atividades de intensidade moderada incluem caminhada rápida, natação recreativa, ciclismo em terreno plano, dança, jardinagem ativa, ou até mesmo atividades domésticas vigorosas, como limpar a casa ou lavar o carro. O importante é escolher atividades que sejam prazerosas e sustentáveis a longo prazo. Exercícios de fortalecimento muscular também são importantes e devem ser realizados pelo menos 2 vezes por semana. Não precisam necessariamente frequentar uma academia. Exercícios com o peso do corpo, elásticos de resistência ou atividades como yoga podem ser igualmente eficazes. Os mitos que precisam ser derrubados. Antes de prosseguirmos, é crucial abordar alguns mitos perigosos que circulam sobre pressão arterial e que podem prejudicar o tratamento da pré-hipertensão. O primeiro mito é que pressão alta é coisa de velho. A pré-hipertensão pode afetar pessoas de qualquer idade, incluindo jovens adultos na casa dos 20 e 30 anos. O estilo de vida moderno, com excesso de alimentos processados, sedentarismo e estresse crônico, está contribuindo para o aparecimento precoce de problemas cardiovasculares. Outro mito perigoso é que, se não tenho sintomas, não tenho problema. A hipertensão é chamada de assassina silenciosa, exatamente porque raramente causa sintomas óbvios, até que complicações graves já tenham se desenvolvido. A pré-hipertensão é ainda mais silenciosa, razão pela qual a aferição regular da pressão arterial é fundamental. Existe também a crença de que pressão arterial varia muito, então um valor alterado não significa nada. Embora seja verdade que a pressão arterial flutue ao longo do dia, valores consistentemente elevados em múltiplas medições indicam um problema real que merece atenção. Quando a mudança de vida não é suficiente. Embora as modificações no estilo de vida sejam extraordinariamente eficazes para a maioria das pessoas com pré-hipertensão, é importante reconhecer que existe um pequeno grupo para o qual essas medidas podem não ser completamente suficientes. Pessoas com pré-hipertensão que também possuem diabetes, doença renal crônica, histórico de acidente vascular cerebral ou múltiplos fatores de risco cardiovascular podem necessitar de uma abordagem mais agressiva, que pode incluir medicamentos mesmo na fase pré-hipertensiva. Adicionalmente, alguns indivíduos podem ter predisposição genética forte para a hipertensão, o que torna mais desafiadora a reversão completa através apenas de mudanças no estilo de vida. Nestes casos, os medicamentos podem ser necessários, mas as modificações comportamentais continuam sendo fundamentais para maximizar os benefícios e minimizar as doses de medicação necessárias. É crucial entender que isso não representa um fracasso pessoal. Algumas pessoas simplesmente têm sistemas cardiovasculares mais sensíveis devido a fatores além de seu controle. O importante é trabalhar em parceria com profissionais de saúde qualificados para desenvolver um plano de tratamento individualizado. O monitoramento inteligente da pressão.
Uma das chaves para o sucesso no manejo da pré-hipertensão é o monitoramento adequado da pressão arterial. Isso não significa obsessão ou ansiedade, mas sim acompanhamento regular e inteligente que permite avaliar a eficácia das mudanças implementadas. A medição domiciliar da pressão arterial está se tornando cada vez mais importante e acessível. Aparelhos automáticos de qualidade podem ser adquiridos a preços razoáveis e oferecem a conveniência de monitoramento regular, sem a necessidade de visitas frequentes ao consultório médico. Para medições domiciliares eficazes, alguns cuidados são fundamentais. Usar um aparelho validado e do tamanho correto do braço, medir a pressão sempre no mesmo horário, preferencialmente pela manhã. Permanecer sentado e relaxado por pelo menos 5 minutos antes da medição e evitar cafeína, exercícios ou fumo por pelo menos 30 minutos antes. A recomendação é realizar medições domiciliares regulares, não necessariamente diárias, mas algumas vezes por semana, e manter um registro que possa ser compartilhado com o profissional de saúde. Isso oferece uma visão muito mais completa e precisa do padrão de pressão arterial do que medições esporádicas no consultório. A ciência por trás da reversibilidade. Uma das perguntas mais esperançosas que surgem é realmente possível reverter completamente a pré-hipertensão? A resposta científica é um sonoro sim, e os mecanismos por trás dessa reversibilidade são fascinantes. O sistema cardiovascular possui uma plasticidade notável. Quando implementamos mudanças positivas no estilo de vida, estamos literalmente reprogramando a forma como nosso coração e vasos sanguíneos funcionam. A perda de peso reduz a resistência vascular, a redução do sódio diminui a retenção de fluidos, o exercício fortalece o músculo cardíaco e melhora a eficiência circulatória. Estudos longitudinais demonstram que pessoas que implementam mudanças abrangentes no estilo de vida não apenas podem reverter a pré-hipertensão, mas também podem manter pressão arterial ótima por décadas. Mais impressionante ainda, essas pessoas frequentemente apresentam risco cardiovascular menor do que indivíduos que nunca desenvolveram pré-hipertensão, sugerindo que o processo de reversão pode realmente fortalecer o sistema cardiovascular. O tempo necessário para ver resultados varia, mas muitas pessoas começam a observar reduções na pressão arterial dentro de 2-4 semanas após implementar mudanças significativas. Benefícios completos podem levar de 3-6 meses para se manifestar completamente, razão pela qual a persistência e consistência são fundamentais. Estratégias práticas para o dia a dia. Agora que compreendemos a teoria, vamos traduzir esse conhecimento em ações práticas que podem ser implementadas imediatamente no cotidiano. Comecemos pela manhã. Ao acordar, em vez de verificar imediatamente o celular, tomem alguns minutos para respiração profunda e alongamentos suaves. Isso ajuda a regular o sistema nervoso e pode contribuir para um padrão de pressão arterial mais estável ao longo do dia. No café da manhã, optem por opções ricas em potássio, uma banana com aveia, suco de laranja natural ou um smoothie com espinafre e frutas. Evitem alimentos processados como pães industrializados, frios e queijos muito salgados. Durante o trabalho, implementem pausas ativas. Levantam-se a cada hora para uma caminhada breve, usem escadas em vez do elevador quando possível e considerem reuniões caminhando para discussões que não exijam computador. No almoço, sigam a regra do prato colorido. Metade deve ser composta por vegetais de cores variadas, 1/4 por proteína magra e 1/4 por carboidratos integrais. Temperos como alho, cebola, ervas frescas e limão podem adicionar sabor sem sódio adicional. À tarde, quando bater a fome, optem por lanches naturais, frutas frescas, oleaginosas sem sal ou vegetais crus com hummus caseiro. Evitem salgadinhos industrializados e bebidas açucaradas.
No jantar, mantenham o mesmo padrão do almoço, mas considerem porções ligeiramente menores se o objetivo for perda de peso. Terminem a refeição pelo menos 2-3 horas antes de dormir para permitir digestão adequada. O papel revolucionário do estresse. Um fator frequentemente negligenciado no manejo da pré-hipertensão é o estresse crônico. O estresse persistente leva à liberação contínua de hormônios, como cortisol e adrenalina, que diretamente elevam a pressão arterial e contribuem para a resistência vascular. Técnicas de manejo de estresse não são luxos ou coisas de New Age. São intervenções médicas legítimas, com evidência científica robusta. Meditação mindfulness, por exemplo, pode reduzir a pressão arterial em 3-5 mmHg, um benefício clinicamente significativo. Práticas simples podem ser implementadas sem custos ou equipamentos especiais. Respiração diafragmática profunda por 5-10 minutos diários, meditação guiada através de aplicativos gratuitos, yoga básica ou até mesmo caminhadas contemplativas em ambientes naturais. O sono de qualidade também é fundamental. A privação crônica de sono ou sono de má qualidade está diretamente associada ao aumento da pressão arterial. Estabelecer uma rotina de sono consistente, criar um ambiente propício ao descanso e priorizar 7-9 horas de sono por noite são estratégias essenciais. Alimentação anti-inflamatória. O segredo oculto. Além dos princípios básicos da dieta DASH, existe um aspecto ainda mais sofisticado da nutrição para pré-hipertensão: o controle da inflamação sistêmica. A inflamação crônica de baixo grau contribui significativamente para a disfunção vascular e elevação da pressão arterial. Alimentos com propriedades anti-inflamatórias incluem peixes ricos em ômega 3, salmão, sardinha, atum, vegetais folhosos escuros, frutas vermelhas, oleaginosas, azeite de oliva extra virgem e especiarias como açafrão da terra e gengibre. Por outro lado, alimentos que promovem inflamação devem ser minimizados. Açúcares refinados, farinhas brancas, óleos vegetais processados, carnes vermelhas em excesso e alimentos ultraprocessados em geral. Uma estratégia prática é implementar pelo menos uma refeição completamente anti-inflamatória por dia. Um salmão grelhado com quinoa e vegetais coloridos. Ou uma salada abundante com oleaginosas, abacate e azeite de oliva. A importância da rede de apoio. O manejo bem-sucedido da pré-hipertensão raramente é uma jornada solitária. Ter uma rede de apoio sólida, família, amigos, profissionais de saúde ou mesmo grupos de apoio, pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso nas mudanças de estilo de vida. Compartilhar objetivos com pessoas próximas cria accountability natural. Quando sabemos que alguém está acompanhando nosso progresso e torcendo por nosso sucesso, somos mais propensos a manter consistência nas mudanças implementadas. Considere envolver a família nas mudanças alimentares, cozinhar juntos, experimentar novas receitas saudáveis ou estabelecer caminhadas familiares regulares. Isso não apenas facilita a manutenção de hábitos saudáveis, mas também beneficia a saúde de todos os envolvidos. Profissionais de saúde qualificados, cardiologistas, nutricionistas, educadores físicos, podem oferecer orientação personalizada e ajustar estratégias conforme necessário. Não hesitem em buscar ajuda profissional quando necessário. Tecnologia como aliada. A tecnologia moderna oferece ferramentas poderosas para apoiar o manejo da pré-hipertensão. Aplicativos de monitoramento de pressão arterial podem facilitar o registro e acompanhamento de tendências ao longo do tempo. Aplicativos de nutrição podem ajudar a monitorar o consumo de sódio e potássio, facilitando o cumprimento das metas dietéticas.
Muitos oferecem bancos de dados extensos de alimentos e podem calcular automaticamente a ingestão de nutrientes específicos. Para atividade física, aplicativos de caminhada, monitores de fitness ou até mesmo games de exercício podem tornar a atividade física mais divertida e sustentável. A chave é encontrar ferramentas que complementem, não compliquem, a jornada de melhoria da saúde. Lembrando sempre que a tecnologia deve ser uma ferramenta, não uma obsessão. O objetivo é facilitar mudanças positivas, não criar ansiedade adicional ou dependência excessiva de dispositivos. Resultados esperados e cronologia. Uma das perguntas mais frequentes é: quando vou ver resultados? A resposta varia entre indivíduos, mas existem padrões gerais que podem servir como guia e motivação. Nas primeiras 1-2 semanas, muitas pessoas relatam melhor qualidade de sono, mais energia e uma sensação geral de bem-estar. Embora a pressão arterial possa não ter mudado significativamente ainda, estes são sinais de que o corpo está respondendo positivamente às mudanças. Entre 2-4 semanas, reduções mensuráveis na pressão arterial frequentemente começam a aparecer, especialmente se houve perda de peso ou redução significativa de sódio. Este é um momento crucial para manter a motivação e continuar as mudanças implementadas. Aos 2-3 meses, os benefícios geralmente se tornam mais pronunciados e estáveis. É neste ponto que muitas pessoas conseguem reverter completamente a pré-hipertensão e retornar a valores ótimos de pressão arterial. Aos 6 meses, as mudanças se tornaram hábitos arraigados e os benefícios cardiovasculares são máximos. Estudos mostram que pessoas que mantêm mudanças de estilo de vida por 6 meses têm alta probabilidade de sustentá-las a longo prazo. O futuro da medicina preventiva. Esta reclassificação da pressão 12/8 como pré-hipertensão representa muito mais do que uma mudança técnica em diretrizes médicas. Simboliza uma mudança fundamental na filosofia da medicina, de reativa para preventiva, de tratamento de doenças para a promoção da saúde. Estamos testemunhando o nascimento de uma era onde problemas de saúde são identificados e neutralizados antes mesmo de se tornarem sintomáticos. É uma abordagem que promete não apenas melhor qualidade de vida individual, mas também redução significativa dos custos de saúde pública. Para vocês que estão acompanhando esta transformação, isso significa oportunidades sem precedentes de tomar controle proativo da própria saúde. Não precisam esperar que problemas se desenvolvam para agir. Podem preveni-los inteiramente. Conclusão. Sua jornada começa agora. Chegamos ao final desta jornada informativa. Mas para muitos de vocês, esta é apenas o começo de uma transformação pessoal extraordinária. A reclassificação da pressão 12/8 como pré-hipertensão não é motivo para pânico, é um presente. Um presente que oferece a oportunidade de identificar e neutralizar um risco antes que se torne um problema real. Vocês agora possuem as ferramentas, o conhecimento e as estratégias necessárias para não apenas reverter a pré-hipertensão, mas construir um sistema cardiovascular mais forte e resiliente do que nunca. Os 5 pilares: controle de peso, redução de sódio, aumento de potássio, dieta DASH e exercício regular, são sua bússola nesta jornada. Lembrem-se, pequenas mudanças consistentes produzem resultados extraordinários. Não precisam revolucionar toda a vida de uma vez. Comecem com um pilar, dominem-no, depois adicionem o próximo. Cada pequeno passo os aproxima de uma saúde cardiovascular ótima. A ciência está do lado de vocês. As evidências são claras, a pré-hipertensão é reversível e as estratégias para revertê-la são acessíveis, naturais e sustentáveis. Vocês têm o poder de escrever uma história de saúde extraordinária.
Agora é hora de agir. Sua saúde cardiovascular e sua vida nunca mais serão as mesmas. E aí, pessoal? O que acharam dessa revolução silenciosa que está acontecendo na medicina cardiovascular? Vocês já sabiam que a pressão 12/8 havia sido reclassificada? Alguém aí descobriu recentemente que tem pré-hipertensão? Contem nos comentários qual foi a informação que mais os surpreendeu neste conteúdo. Foi descobrir que não precisam necessariamente de medicamentos? Ou talvez as estratégias práticas para reverter o quadro naturalmente. Se este conteúdo foi útil para vocês ou para alguém que conhecem, não esqueçam de dar aquele like maroto e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas dicas de saúde baseadas em ciência. E o mais importante, compartilhem este vídeo. Vocês podem estar literalmente salvando a vida de alguém ao espalhar essa informação. Muitas pessoas ainda não sabem dessa mudança nas diretrizes e continuam achando que pressão 12/8 é perfeitamente normal. Ativem o sininho das notificações, porque na próxima semana vamos falar sobre outro tema que está pegando todo mundo de surpresa. Os novos critérios para diabetes que também mudaram recentemente. Já salvaram este vídeo na playlist de saúde de vocês? Façam isso agora, porque este conteúdo vai ser uma referência que vocês vão querer consultar várias vezes. E não se esqueçam, sua saúde é seu bem mais precioso. Invistam nela hoje para colher os frutos por décadas. Nos vemos no próximo conteúdo, pessoal. Fiquem bem e cuidem-se.